E como eu disse, né, apesar de não ser mais uma janela, ser uma porta entreaberta, ela ainda há um cansaço natural da população pelos discursos de ódio, pela fake news, pelos discursos mais raivosos, mas ela ainda não se arrefeceu totalmente, porque lamentavelmente ainda teremos numa cédula, né, o sobrenome Bolsonaro. E aí isso aí bagunça tudo, porque você está lidando com aquilo que flerta com autoritarismo, aquilo que sai à margem do processo eleitoral, como a gente está acostumado a fazer desde a redemocratização. Inclusive, o pré-candidato, o senador Flávio Bolsonaro, ele cresceu bastante nas pesquisas, mais do que se imaginava, inclusive dentro do próprio governo, num ritmo acelerado. Como que a senhora vê esse movimento? E também existe a avaliação de que o governo está demorando para agir, no sentido de ter um enfrentamento para tentar desconstruir o personagem. Como que a senhora vê isso? Eu acho que essa é uma eleição, ainda mais que estamos falando de uma reeleição de um Lula, possível Lula 4, que é mais plebiscitária mesmo, né? As pessoas vão ou não hipotecar mais um voto de confiança ao governo do presidente Lula. Qualquer candidato que se apresentasse ou se apresentar contra a candidatura do presidente Lula vai alcançar próximo à rejeição do governo. Então, ele bateu também num teto agora. O que vai fazer a diferença é a eleição. E na eleição eu estou muito segura do que nós precisamos apresentar. Porque todos os números estão aí. É uma questão de mostrar o Brasil que vocês querem. Esse é o Brasil que há 4 anos atrás, e esse é o Brasil que nós temos hoje, apesar de todas as percepções que ainda tem muito que melhorar na vida das pessoas. A questão é, vocês querem voltar há 4 anos ou vocês querem procurar melhorar a partir daqui? Não foi fácil chegar onde nós chegamos, não foi fácil reconstruir o Brasil. Levou tempo mesmo, teve falhas, a gente não conseguiu avançar por equívocos, pelo Congresso, por uma pauta que a gente não conseguiu convencer muitas vezes a própria política, mas é uma questão de comparação. Eu acho que é isso que vai estar, acho que é muito menos preocupação com o adversário e muito mais a nossa capacidade de que através de uma boa campanha, numa comunicação, mostrar para a população. Eu não me surpreendi com esses números, eu imaginava que qualquer candidato, conhecendo o Brasil como eu conheço, inclusive como ministra, eu andei todas as capitais desses 3 anos, mais de uma vez. Eu fui em todos os estados, mesmo já tendo ido como candidata, eu fui como ministra. O Brasil está polarizado, as redes sociais ainda, a sociedade ainda não conseguiu, acho que, trazer a política com responsabilidade através desse instrumento fantástico que é o celular, que é a internet, que são as redes sociais. Nós estamos aprendendo a lidar com essa ferramenta maravilhosa que é, né? Mas ainda não aprendemos, pelo menos na parte da política, né? Então, diante desse cenário, eu não me surpreendi. Qualquer candidato bateria os 40% fácil, porque é a rejeição do governo hoje. O que nós vamos fazer é, na campanha, e já começar a partir da pré-campanha, né, uma campanha de esclarecimento. Eu estou muito segura daquilo que nós temos que fazer para ganhar as eleições. Pois é, e por que a população não absorve esses resultados positivos na economia? Porque tem também resultados positivos, a senhora citou alguns dados importantes aí. Por que a população não absorve e não se transfere para a intenção de voto, por exemplo, nas pesquisas? Além da rejeição, alguns acham que é cansaço, a rejeição, a polarização, eu acredito que tem fortemente o fator econômico, no sentido da população estar mais endividada. A população se endividou, ao meu ver, por 2 razões. Nós somos seres humanos, é natural a gente querer cada vez mais ter, ainda mais quando a gente não tem o básico, quanto mais o supérfluo. E depois da pandemia, a gente passou a consumir pelo e-commerce, a gente passou a consumir não indo na loja física, mas por aí. Entre querer e ir à loja física, quantas vezes a gente não desistiu porque falou, isso é um impulso, eu não tenho dinheiro para comprar um sapato novo, vou deixar para o mês que vem. Agora aqui não, é automático. Então a gente acaba consumindo mais, então a gente acabou se endividando de novo, porque faz parte faz parte da nossa essência querer ter as coisas. A gente tem mais é que sonhar e querer mesmo. Então, a falta de educação financeira, que é um papel do Estado, né, de equilibrar, olha, tem débitos e débitos, tem dívidas boas e dívidas ruins, né? Muitas vezes comprar uma camiseta ou uma blusa se eu não estou precisando pode ser uma dívida ruim. Ou não é ruim, por exemplo, eu me financiar para ter uma casa própria, porque isso é um bem durável, com juros, inclusive, normalmente, eles são juros bem menores, mas entrar no cartão de crédito rotativo é um perigo. Então, conseguir
equilibrar isso, aliado a algo que eu acho que é absolutamente pernicioso para a sociedade, a gente não estava pronto para isso, que é a legalização dos jogos online de bets, né, gerou aí, está gerando um endividamento grande. Então há uma insatisfação da população, pô, eu estou devendo, como que a vida melhorou se eu estou devendo? Né? Mas quando a gente olha os números, a inflação dos alimentos, por mais que um produto ou outro tenha subido acima da inflação, na média, ela está abaixo da inflação. A inflação dos alimentos, na média, tá? Ela cresceu abaixo da inflação oficial. E as pessoas não se apercebem disso. Por quê? Porque nós estamos com endividamento recorde. Eu acho que trabalhar isso com um programa, não só o Desenrola 2.0 que está vindo aí, mas um Desenrola 2.0 que fala, eu vou te garantir que você pague a sua dívida, mas daqui para frente eu vou colocar regras para que esse crédito não venha assim de forma tão desenfreado, porque o problema não é a oferta do crédito também, o problema é a oferta do crédito ruim, é oferecer uma linha de crédito como rotativo do cartão de crédito 30% de juros ao mês, 25% de juros ao mês, e aí quebra qualquer um. Então eu acho que é um pouco isso, a insatisfação vem do endividamento, talvez quis fazer o meia-culpa da falta de uma comunicação mais assertiva, né, de conseguir se comunicar com o jovem nas redes sociais, com o trabalhador nas redes sociais, daquilo que nós estamos fazendo. Né? Acho que a gente precisa rever a comunicação nossa, e não é a governamental, é a nossa enquanto políticos, né, que fizemos parte do governo. Eu acho que é um conjunto de situações, Marcela. Para isso existe eleição, para isso existe o período eleitoral, para que a gente... Eu não acho que a pesquisa vai mudar muito, ela vai, até o processo eleitoral, ela vai ficar muito nisso. E a dupla, podemos dizer assim, da senhora com o ministro Fernando Haddad, sempre foi uma dupla harmônica. Como que vocês construíram isso? Porque são duas passas que acabam brigando ali, né? Primeiro que eu fiz um combinado com o Haddad, né? Eu não penso que eu sou assim, essa florzinha educadinha assim só não. Eu tenho uma personalidade forte, eu imponho, assim, eu fui como alguém mais liberal na economia, num governo mais desenvolvimentista, né, mais de esquerda. Então, se o presidente Lula me colocou lá, é porque ele gosta do embate, e ele gosta mesmo. Ele, parece que não, mas ele gosta do contraditório, assim, o circo pega fogo no bom sentido, debate, coloca na mesa, a gente filtra, leva as propostas. Quantas vezes nós colocamos propostas distintas, né, que batiam, muitas vezes, de frente com o posicionamento da Casa Civil. Mas no caso do Ministério da Fazenda com o Ministério do Orçamento, era muito interessante porque a gente lavava roupa suja entre nós. Depois a gente chegava num consenso, a gente chegava com a bola redondinha, algumas coisas eu cedia, achava que a Fazenda estava certa, outras coisas a própria Fazenda reconhecia que o Ministério do Orçamento estava certo, porque é um casamento perfeito, não tem como. O Ministério da Fazenda, ele entende de receita, ele tem a Receita Federal lá atento. Então não posso discutir muito, porque eu sei que ele tem os números da receita, é dele. E o Ministério do Orçamento tem a ótica, e tem pela SOF, Secretaria do Orçamento, o lado da despesa. A gente sabe onde aquilo vai estourar, como é que chega naquilo, onde estão os problemas. Então, é um somatório, né? Receita menos despesa tem que dar no mínimo zero, se não tiver que dar o superávit de acordo com as regras. Então, a gente debatia, discutia, e aí entrava, aí sim começava o embate, ia na questão política, né? O dever fazer, muitas vezes, ele vai contra a vontade política de gastar mais, de entregar mais. Aí começava a outra etapa, nós já unidos no propósito, tendo entendido, e eu também tendo a consciência, Marcela, assim, que eu fazia parte de um time onde o capitão desse time, né, quem chefiava a equipe econômica, chefia, e tem que ser assim, é o Ministério da Fazenda. O Ministério do Planejamento e Orçamento tem autonomia, tem a capacidade de colocar na mesa, tem a capacidade de discutir, mas depois quem fala em nome da equipe econômica é o Ministério da Fazenda. E eu nunca tive nenhum tipo de problema nesse sentido, eu sei trabalhar muito bem em equipe, acho que eu nunca causei nenhum tipo de constrangimento ao governo federal, muitas vezes pensando diferente ou tendo sido derrotada nas minhas posições. Como que a senhora pretende usar a experiência que teve no Ministério do Planejamento como um ativo, né, durante essa campanha eleitoral? Claro, tem toda a sua experiência, mas estou me atendo aqui ao Ministério do Planejamento, que foi a sua última... Você tocou num ponto fundamental, Marcela, esse é o grande problema do Brasil.
A gente olha a China, mas se quiserem discutir China, discutem Coreia do Sul, Singapura, Indonésia, Índia, né? E fala assim, o que eles fizeram em 20 anos, em 30 anos, e o Brasil sempre à frente de todos eles, e o Brasil afundou. Não tem a ver só com a educação, que é o grande mal do Brasil. A gente não consegue investir com qualidade na educação pública brasileira, mas não tem só a ver com isso. Eles conseguem fazer o que nós não conseguimos, eles planejam a longo prazo. A China sabe como ela vai estar daqui a 50 anos em qualquer área. Educação, saúde, tecnologia, energia. Eles sabem da energia eólica, da energia solar, quanto eles vão estar produzindo no ano de 2050. E o Brasil só trabalha com um planejamento de 4 em 4 anos. Nós apresentamos, está na mesa inclusive do presidente, não deu tempo, né, para ele assinar um decreto, o Brasil que nós queremos nos próximos 25 anos em qualquer área. Eu sei como, assim, a gente colocou metas, como é que o Brasil vai estar na área de desmatamento ilegal zero, na área de combate ao feminicídio, na área de violência, em relação a tudo, qualquer ponto que você me der, inteligência artificial, que é o novo tema, trabalho, relação trabalhista, como o Brasil, onde o Brasil quer estar em 2030, que é logo ali, em 2035, em 2040, em 2045, em 2050, ou seja, o Brasil dos próximos 25 anos. Essa é a mentalidade que eu procurei com a minha equipe, em muito pouco tempo, é difícil, né, conseguir convencer não só o Congresso Nacional, né, a sociedade brasileira. Eu faço uma brincadeira assim, a imprensa vinha, né, e falava assim, olha, agora aqui com a palavra, ou quem vai falar agora, vou entrevistar a ministra do Planejamento, Simone Tebet. A primeira pergunta que me faziam não era sobre planejamento, nem a segunda nem a última, era só sobre o orçamento brasileiro. Assim, dificilmente vinha uma pergunta como a que você fez agora, porque o Brasil não tem essa cultura do planejar, e sem planejamento nós vamos estar fadados ao insucesso. É simples, você pega a mulher mais simples, que mexe com orçamento doméstico. O que ela faz quando ela ganha, por exemplo, os R$3.000, que é o salário que ela ganha, 2 salários mínimos, R$3.000, um salário mínimo e meio. Ela primeiro paga o quê? Ela primeiro paga o aluguel, se ela vive de aluguel, a conta de água, a conta de luz, depois ela vai colocar alimento, aí ela vai fazer outras coisas. O Brasil não planeja, então é mal, ele gasta de qualquer jeito. O Congresso legisla sem nenhuma responsabilidade com dinheiro que não é dele, que é do povo brasileiro. Então, eu acredito que, assim, colocar essa pauta, principalmente para a juventude, né, para a classe média, que dialoga muito com a sociedade nas redes sociais, é fundamental. No Senado, eu te perguntei, e vou reforçar aqui, qual que é o papel que a senhora pretende ter em relação a essa pauta fiscal? O Brasil, esses 4 anos foi 4 anos de reposição de políticas públicas. Foi o ano de repor orçamento em ações prioritárias para o Brasil. Agora que elas estão já recolocadas, o Minha Casa Minha Vida voltou depois de 4 anos sem construir sem ter um novo contrato habitacional no Brasil para a população de baixa renda, etc. Agora é hora da contenção. Sem tirar nenhum direito, nós não precisamos, nós continuamos com essas políticas públicas, agora é hora de colocar o fiscal na agenda do dia. Seja em relação aos gastos tributários, como eu mencionei, são 600 bi aí de renúncia, seja que com o crescimento a gente tenha a oportunidade de fazer uma revisão de políticas públicas ineficientes, aquelas que estão tendo sombreamento. Às vezes eu tenho cada ministério fazendo a mesma coisa, o que a gente já fez muito, a gente já reviu muita coisa, mas a gente tem a capacidade de rever ainda mais. O que eu percebi é o seguinte, todo mundo achava que o Congresso que está aí era um Congresso fiscalista, se provou exatamente o contrário. Um Congresso que gasta, né, como se gasto fosse vida, sem fazer nenhum, na hora gasta. De onde vai tirar porque a lei exige isso. Se eu crio nova política pública, novo gasto, eu tenho que cortar de algum lugar. Esse corte nunca acontecia, jogava a bola para o executivo e o executivo que se virasse. Então, a pauta fiscal é uma pauta absolutamente necessária, pertinente e, ao contrário, a gente tem a sensação de que uma briga com a outra. Fiscal não é administrar sem alma. Fiscal é justamente gerar uma gestão responsável que vai não aumentar, mas diminuir a inflação. Que o fiscal bem equilibrado, ele garante uma moeda forte, portanto, um câmbio absolutamente valorizado, um dólar menor, e com isso você tem importação de produtos mais baratos, de insumos mais baratos, produção mais barata e na gôndola do supermercado produtos
na gôndola do supermercado ou do comércio, mais baratos para a população brasileira. Mas a senhora acha que governos de esquerda têm dificuldade com a pauta fiscal? Olha, se eu comparar esse governo com o passado, não tem muita diferença, né? Todos os governos têm, ainda mais num país polarizado, onde se ganha eleição com uma margem muito tênue, né? Mas agora não tem saída. Nós chegamos assim, a água bateu no nariz, né? Então, ou faz fiscal ou faz fiscal. E é possível fazer sem, de novo, tem tanta gordura, tem tantas injustiças, que seja pelo lado da receita, seja do lado da despesa, que é possível continuar avançando nessa pauta que a gente começou nesses 4 anos. Quando a senhora diz que a água bateu no nariz, o que significa? Significa que a gente não tem alternativa, Marcela. Por um lado, de novo, porque a gente já repôs políticas públicas. De outro, porque não tem mais de onde, é inconcebível, com a carga tributária que nós temos, resolver pelo lado da receita. Resolver para poder continuar tocando o Brasil, aumentar a carga tributária. Ao contrário, a reforma tributária, que foi aprovada depois de 30 anos, que é a reforma da indústria, ela vai diminuir os impostos, unificando esses impostos, desburocratizando, ela vai diminuir o custo Brasil para as indústrias. Ela vai diminuir a carga tributária para as indústrias. Então, esse é um lado positivo de tudo desses 4 anos, inclusive, é importante dizer, né? Aí fazendo jus ao Congresso Nacional. Foi uma pauta que o Congresso Nacional chamou para si. O Congresso Nacional falou, deixa comigo, nós vamos entregar para o Brasil a reforma que há 30 anos o Brasil precisa, que é a reforma da indústria, que é a que mais, dos setores, é a que mais gera emprego de qualidade, com melhor salário para o trabalhador brasileiro. Então, diante do cenário de uma dívida PIB aí batendo os 90%, nós não temos alternativa a não ser olhar com cuidado o fiscal. Se nós não olharmos com cuidado fiscal, nós vamos ter inflação já a partir de 2027 acima da meta projetada de 4,5%.